Então, eu vou convidar para presidir. Primeiro, essa mesa tem a seguinte temática: tecnologia e internet das coisas e Big Data, aplicações. Aplicações do Big Data, internet das coisas, desafios em transformação digital. É uma mesa multidisciplinar, com temáticas importantes. A gente mudou aqui, eu junto com o presidente, mudamos a ordem para poder ter uma lógica mais sistêmica. E eu convido, então, o Marcos César Weiss, que vai ser o nosso presidente, responsável pela mesa. Ele é especialista em gestão e inovação, está com uma pesquisa de pós-doc em Cidade Inteligente. A gente começou uma parceria. Muito obrigada. Convido a nossa professora da casa, Juliane Abruzio, que é uma especialista na matéria tecnologia, informação e dados. Convido também o professor Marcos Buchenheide, que é do Instituto do IEA, por favor. Pessoas, vamos lá, vamos aplaudir todos, né? Todo mundo merece palmas. A mesa toda. Que faz um trabalho muito bom. Assim, todas as pesquisas e os eventos são maravilhosos. E é muito bom conviver com o pessoal fora do direito, né? A gente sai da caixinha, gente, vocês vão adorar. Convido também o Lucas Girardi, arquiteto, coordenador do grupo Cenários Urbanos. Convido também o nosso professor da casa, Fábio Silva Lopes, que é professor da Faculdade de Computação e Informática. Tudo bem? E agora, teria o nosso palestrante, que infelizmente teve um problema, que é o Alexandre Pacheco, mas, enfim, a mesa vai ser rica do mesmo modo. Então, Marcos, a mesa é sua. A gente tem de 10 a 15 minutos para os nossos palestrantes, não é muito tempo, mas a gente vai conseguir seguir a nossa meta. Obrigada. Bom dia a todos. Alunos do Mackenzie, todos aqui, então, são meus colegas, né? Também tenho a honra de ser mackenzista nessa altura, né? Fazendo meu estágio pós-doutoral. Obrigado, professora Lília, pela oportunidade. Estou aqui representando o time do Programa de Pós-Graduação em Administração. Nós temos lá alguns estudos, vamos colaborar aí com o time do Direito logo nesse avanço interdisciplinar, porque, afinal das contas, cidade não tem dono, né? Cidade é de todos nós e de cada um de nós. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o professor Marcos Bugrid, lá do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, para nos brindar aí com a sua palestra. Bom dia a todos vocês. Primeiro, gostaria de agradecer a Lília, congratular o Marcos e a mesa. Primeira questão, o que é uma cidade? Como nós vemos a cidade? Eu sou biólogo de formação, então eu vejo a cidade por veias biológicas. Existem na literatura várias formas de olhar como um organismo, como um ecossistema. Eu prefiro a ideia de ecossistema, né? Eu vejo uma cidade como... primeira definição de ecossistema. Ecossistema é um sistema onde entra energia, os materiais são processados com a energia, isso gera trabalho dentro daquilo, os organismos existem e aquilo acaba gerando resíduos. Então, a cidade é muito parecida, na minha visão, com um ecossistema, porque ela precisa de energia, ela precisa constantemente da entrada de materiais, senão não entra comida. Comida é feita geralmente fora da cidade, vários produtos vêm de vários lugares do mundo, né? E tudo isso é processado dentro desse sistema complexo que nós temos, gerando resíduos também. É ali que as pessoas vivem. Essa é uma visão estruturalista, né? Nós temos duas possibilidades de olhar o mundo, né? A visão estruturalista e a visão humanista. O que eu descrevi para vocês é uma visão estruturalista
radical. Numa ponta, eu vejo isso como dois círculos, né, que têm uma interseção, e nesse centro existe uma mescla, que eu considero uma mescla mais equilibrada, e talvez a mescla ideal, de estruturalismo com humanismo. Porque dentro da cidade existem seres humanos. Nesse contexto, quando nós falamos de inteligência numa cidade, esse é um termo que vem sendo usado desde a década de 90, e esse termo depois ele acabou sendo transformado, porque no início a visão de cidade inteligente é um pouco da visão que está nessa mesa, que é a visão de uma tecnologia digital, da aplicação da tecnologia da informação nesse sistema que eu acabei de descrever para vocês. Mas a cidade é muito mais antiga do que isso, e a informação sempre existiu, né? Há 1,5 milhão de anos atrás, existiam aglomerados, e esses aglomerados eram baseados na estrutura familiar, né? Então, eram famílias que formavam grupos, e existiam grupos de famílias que existiam, só que não existiam ainda sistemas políticos que organizassem essas famílias de tal maneira que um determinado grupo poderia ir dizimar o outro grupo e ficar só com as mulheres, né? O mundo sempre foi machista desde o seu início, ficar só com as mulheres, né? E matar todo mundo e substituir por causa de terra. Não existia senso de propriedade, por exemplo. Então, ao longo do desenvolvimento do ser humano, né, esses aglomerados foram se aprimorando, e, na medida em que a organização política começou a aparecer, e a organização econômica, obviamente, também começou a aparecer, 18 mil anos atrás a gente tem a descoberta da agricultura, o homem deixa de ser nômade, montar grupos, e passa a se assentar próximo ao local onde ele produz comida. Então, é a partir desse momento que eu vejo que a estrutura de cidade, do jeito que a gente conhece, começa a se consolidar. A partir do momento em que o homem descobriu que ele poderia produzir grandes quantidades de comida, e aglomerados poderiam ser feitos na proximidade, e essa comida poderia ser transportada e utilizada. Mas de onde, por que isso aconteceu? Porque a questão toda é que o homem é uma espécie de animal, né? Nós não podemos esquecer disso, tem uma consciência privilegiada, o cérebro evoluiu drasticamente, mas a consciência não é um privilégio só do homem, existem níveis de consciência que hoje se acredita que até bactérias têm um certo nível de consciência, mas a nossa consciência, a nossa capacidade de mudar o mundo, ela é maior do que a dos outros animais. Mas essa organização na forma de cidades, ela ocorre no homem, mas ela ocorre também em outros animais. As formigas, por exemplo, elas têm uma estrutura que não é uma estrutura diferente das cidades. Elas formam uma estrutura onde existe um centro, e existem indivíduos da população que vão buscar alimentos e trazem esses alimentos, existe um processamento dos alimentos, né? E existe todo um sistema de transporte e um sistema de comunicação. Então, não é um privilégio do homem ter essas aglomerações. Os animais sociais, por exemplo, têm essas aglomerações. E existem fungos que têm aglomerações, existem plantas que têm aglomerações. Essas nossas aglomerações acabaram se tornando algo bastante complexo. Essa complexidade, na mesa anterior, foram vários elementos. Existem os elementos de gestão, existem os elementos da política, como o Pólice Neto colocou aqui, o vereador Pólice Neto colocou. Existem vários elementos. Muito bem. A cidade, então, é um sistema altamente complexo. Quando a gente fala isso, normalmente as pessoas pensam, tá, complexidade é complexidade. Complexidade é algo complexo, certo? Mas existe uma diferença entre complexidade e complicação, e complicado. A complexidade, ela vem sendo dominada pela ciência. Nós já entendemos como
vários elementos interagem entre si, já temos ferramentas científicas para abordar esses elementos de interação, seja em que nível for e na cidade também. E nós podemos usar elementos, usar uma visão que não é uma visão de que um fator único pode mudar as coisas. Então, vejam, na estrutura de uma cidade, nós temos vários desses elementos que nós todos sabemos. Eu já vou falar de tecnologia também, não se preocupem, mas nós temos vários desses elementos, né? Nós temos transporte, nós temos saúde, que ninguém falou aqui, a questão de que cada uma das células de cada um de nós, né, está interconectada com o ambiente externo, e não só com as substâncias que fazem efeito e que podem alterar a nossa saúde, mas com o lado psicológico também, como as 3 horas dentro do ônibus, que podem ser 3 horas perdidas. Eu sou uma pessoa que eu trabalhava muito longe, eu trabalhei durante 20 anos muito longe de onde eu morava. Depois, quando eu mudei de emprego, eu calculei o quanto tempo eu fiquei sentado no carro. Eu fiquei 2 anos da minha vida inteiro sentado no carro. Mas esses 2 anos, eu comecei a avaliar, esses 2 anos foram realmente 2 anos perdidos ou não? Não, o que eu pensei e o que eu usei desse tempo para fazer uma série de coisas, aqui no meu cérebro, mesmo que eu estivesse sentado, me gerou muita coisa, me gerou muitas ideias novas. Eu sou um cientista, isso me ajudou. Eu não teria esse tempo de ficar refletindo se eu não tivesse ali. Eu odiei muito desse tempo, mas muitas vezes eu aproveitei disso. Então, existe uma relatividade em tudo isso, existe toda uma questão, e isso está relacionado com a complexidade. Quando a gente examina uma cidade, ela não a gente não pode resolver o problema da cidade, e aí eu concordo plenamente com a ideia, a mesma ideia que o vereador colocou aqui, que é a ideia da gestão sistêmica. Eu tenho uma cidade hoje, eu tenho que imaginar uma cidade que eu queira, eu confronto a cidade que eu quero com a cidade que eu tenho, e é daí que surgem as tarefas ou as metas que eu tenho que ter para transformar uma coisa na outra. E isto, como foi dito na mesa anterior, é único para cada cidade, porque cada pessoa é um universo e cada cidade é um universo. Para vocês terem uma ideia, lá no Cidades Globais, no Cidades Globais, que é o programa que eu coordeno no Instituto de Estudos Avançados da USP, nós trabalhamos com essa visão sistêmica, e nós vamos, agora em dezembro, a revista de Estudos Avançados vai ter um dossiê das cidades com 8 artigos. Um deles é muito interessante de olhar, que é do professor Sérgio Adorno e o Marcelo Neri, que eles fizeram uma análise da cidade de São Paulo, em que eles conseguiram divisar 8 padrões urbanos diferentes, né? Você pode reduzir, então, a cidade de São Paulo a 8 padrões urbanos. Daí, quando a gente pega 8 padrões urbanos, aí depois vocês leem o artigo, é muito interessante. Nós pegamos, o meu grupo que trabalha com uma parte de computação e redes, pegamos esses padrões urbanos e conseguimos colocar isso numa rede e olhar quais são os fatores. Pegamos os dados do censo de São Paulo, os dados censitários, pegamos 19 variáveis e fizemos todo um trabalho de redes complexas olhando isto. E acabamos vendo que, realmente, cada um deles tem cada um desses padrões urbanos é realmente um padrão, como o Marcelo tinha visto. Isso é uma questão científica, não é uma coisa, né? O Marcelo viu isso, então nós colocamos uma estatística de redes com análise de variância e tudo que é necessário, e demonstramos que realmente existem, esses padrões podem ser, não é que eles existem, mas que eles podem ser vistos como estatisticamente diferentes. Então, é claro, aí nós vamos ver que a verticalização do centro ela é muito alta, e existe uma verticalização que cai na zona D, que é onde estão as favelas, na zona E, mas quando chega na zona C e na zona D, ele vai de A até H, né, se você olhar, e esses padrões são mais ou menos concêntricos, né, quando a gente olha o município de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha cada um desses padrões, não existe um fator. Pegando só os 19, esses 19 não são a realidade, porque eu poderia olhar
da perspectiva de qualquer número de fatores, com 100 fatores, 1000 fatores. Mas, olhando somente com esses 19, eu consigo ver que cada um deles tem um padrão de correlação entre os elementos que é diferente. E esse software que a gente desenvolveu, ele consegue me dar listas da importância do que nós chamamos de centralidades, né? Então, eu não olho um fator, eu olho 5 fatores. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que nós descobrimos é que uma das centralidades principais que vai da cidade A até a cidade H, até o padrão H, é, por exemplo, o fornecimento de água. Isso surge uma hipótese de que, se eu mudar o fornecimento de água na periferia, eu poderia mudar as coisas. É um fator só, mas eu tenho que ter vários outros fatores. Enfim, não é isso que eu quero explicar aqui, eu só estou dando um exemplo para vocês dessa questão de complexidade. Então, a cidade, uma cidade como São Paulo, por exemplo, ela é certamente uma rede complexa. Muito bem. Redes complexas, elas podem ser atacadas. Qual é a rede complexa mais conhecida de todos nós? A internet. Então, na internet, existem 2 formas de você atacar uma rede, de você mudar essa rede. Eu estou falando aqui, então, de como eu poderia alterar o que acontece numa cidade, por exemplo, como São Paulo. Isso é válido para qualquer cidade. Como eu poderia alterar? Existem 2 tipos de ataque. O ataque hacker e o ataque cracker. O ataque hacker, geralmente, o hacker é um menino ou uma menina de 15, 16 anos que entra num sistema, faz um ataque ao acaso. E quando você faz um ataque ao acaso numa rede complexa, e essas redes complexas são redes hierárquicas, o que significa que existem fatores que são mais importantes do que outros, mas não existe um único fator que seja só importante. Quando eu faço um ataque hacker, a probabilidade é muito alta que o meu ataque seja num nó da rede que é um nó periférico. Por quê? Porque o número de nós periféricos é muito maior do que os nós centrais. Já existe o ataque cracker. Um cracker, ele é muito diferente. Ele sabe exatamente aonde que ele faz o ataque, né? E o cracker pode realmente chegar lá e alterar um ou mais fatores de alta centralidade e desligar uma rede, por exemplo. Isso posto, de onde entra, para terminar e para colocar uma reflexão na cabeça de vocês, onde entra a tecnologia, né? O que está acontecendo no mundo é que, se vocês olharem os tempos das descobertas humanas, né? Transistor, começa lá na agricultura, que eu já falei, né? Depois vem transistor, computador, se quiser ficar só na parte do digital, existe a descoberta do DNA, o que você quiser colocar, se você traçar isso num gráfico em relação ao tempo, o aumento da tecnologia é exponencial. E nós em 1970, é uma exponencial assim, nós estávamos aqui, agora nós estamos aqui. O que significa que a tecnologia vai mudar, em 2 anos, a tecnologia hoje muda com uma taxa, né, que pode ser 100 vezes, 1000 vezes maior do que a taxa de 1960. Ora, a tecnologia é um ataque hacker. As pessoas que vão bater na porta, que foi escrito na mesa anterior, que com um monte de ideias, isso é um ataque hacker. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pensar. Então, lá no IEA, é uma coisa que está sendo desprezada na sociedade hoje, né? Porque todo mundo se distrai com a tecnologia. Todo mundo acha muito lindo você coletar dados, mas ninguém se interessa em analisar dados, né? Guardar dados é a coisa mais fácil do mundo, se a gente pensar em análise. A análise é muito difícil. Mas guardar dados, basta eu ter uma nuvem ou alugar um pedaço de uma nuvem e eu guardo um monte de dados. Isso é tranquilo. Hoje nós temos análise de dados e essa análise de dados ela vai ali par e passo com o que a gente chama hoje de machine learning, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial já tem uma capacidade preditiva absurda, porém é uma caixa preta, certo? Quando a gente usa a inteligência artificial,
todos nós estamos usando, ela está com inteligência artificial na mão, deixa eu cair, ela está com a inteligência artificial na mão, todos nós estamos usando inteligência artificial, como caixa preta, nós não sabemos como isso funciona. Então, numa cidade que é um sistema complexo e que vai usar tecnologia, nós não podemos usar a visão hacker, essa é a minha mensagem, nós temos que usar a visão cracker. E, para isso, é preciso pensar. E lugares como o IEA, lugares como o Mackenzie, estão pensando em como isso deve ser feito. Nós não podemos abandonar esse pensamento. Lá na USP, já estou terminando, Marcos, na USP, no Cidades Globais, o que nós fizemos? A USP, a Universidade de São Paulo, que é nossa, não é minha, eu trabalho lá, mas é nossa, né? Ela tem o maior banco de teses do planeta. Tá? Então, nós agora estamos fazendo um sistema para cidades, que é para começar com isso, mas vai servir para tudo, que é um sistema que extrai conhecimento de análises que foram feitas, não só dos dados, não é um sistema de extração de dados, mas um sistema que permite você pegar um ângulo e olhar o que foi escrito numa determinada tese, lá dentro da tese, porque a gente descobriu que não era assim, a gente só viu os resumos, então agora a gente vai poder olhar dentro da tese, e estamos gerando ferramentas que permitam a gente saber o que sabemos sobre a cidade de São Paulo, inicialmente, mas outras também. Uma vez que nós saibamos isso, nós vamos pelo caminho que eu concordo também plenamente, que foi o que o Policy Network colocou. Nós vamos poder embasar melhor as decisões e as políticas públicas, mas embasar melhor não com um monte de dados que eu entrego para o político ou para o gestor. Isso não adianta nada. Eu tenho que entregar um leque de possíveis soluções para que aquele gestor possa decidir qual é a melhor. Então, essa era a minha mensagem para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcos. Eu vou convidar o Lucas Girardi, que é arquiteto e coordenador do Grupo de Cenários Urbanos Futuros, sediado aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, para que faça a sua palestra. Internet das Coisas, Conectividade e Infraestrutura de Cidades Inteligentes. A palavra é sua, Lucas. Obrigado. Obrigado aos colegas aqui da mesa, todo mundo que está presente. Eu vou tentar ser breve, mas é difícil. Eu controlo. Porque o assunto é vasto, ele, em várias medidas, é fascinante. Ele, em larga medida, não tem absolutamente nada a ver com tecnologia. Ele está profundamente ligado a uma revisão do que é o direito, né, e as práticas legais, o que quer dizer privacidade, o que quer dizer indivíduo, né, o que quer dizer posse. Né, a gente tem que entender que esse processo de, vamos dizer assim, de aceleração, né, da produção tecnológica, ela é uma aceleração de transformação cultural. Né. Então, na minha pesquisa, eu vou só me apresentar 30 segundos para situar um pouco de onde eu estou falando. Eu fui aluno dessa casa aqui em 2002, fiz um ano de arquitetura aqui, depois eu fui para a USP, depois eu fui fazer um mestrado. Trabalhei 10 anos com projetos de mobilidade urbana, transporte público, metrô, trem, ônibus, mobilidade ativa, né, que é um nome fofo para pedestre. Enfim, todos os modais de transporte, inclusive aeroportos. E a partir de 2013, 2014, eu passei por uma mutação profissional. Eu comecei a estudar infraestrutura de telecomunicação. Então, isso eu via que era uma espécie de ponto cego, né, do urbanismo. Ninguém sabe. A gente discute na faculdade de arquitetura redes de saneamento básico, redes de transporte, habitação popular, mas ninguém discute telecom. Ninguém fala de transporte de dados, né, de informação. Por quê? Porque é invisível. E aí eu fui começar a entender bem, mas por que é invisível? E depois, é invisível mesmo? Será que a gente não consegue perceber? Se a gente prestar atenção aqui nesse ambiente que a gente está agora, a gente está inundado e completamente envolvido em infraestruturas de telecomunicação. Né? Então, todo mundo tem... Alguém aqui não tem celular? Alguém aqui tem mais de um celular? Alguém aqui tem 2 celulares? Tem. Tá, a gente no Brasil hoje tem mais celulares do que pessoas, tá? Isso é importante porque depois, quando a gente for falar um pouco de IoT,
que é um assunto que enfim, está um pouco em voga, né? Todo mundo fala. A gente tem que entender que celular ele é uma tecnologia de IoT, tá? IoT basicamente é Internet of Things, mas IoT são sensores. E o celular que a gente carrega no bolso, tão carinhosamente, tão obsessivamente, é um sensor, certo? Ele coleta informações, ele transmite informações, e a gente, com isso, a gente faz parte também, bem-vindos, a uma rede global de telecomunicações. Estamos todos inseridos nessa rede, nós somos agentes ativos dessa rede. Então, aqui nessa sala, a gente tem as caixas de som, tem esse microfone que está eletricamente amplificando a minha voz, nós temos esses monitores aqui que também são eletrônicos, e nós estamos num ambiente completamente desenhado pelas tecnologias da informação. E como é que isso é desenhado, como é que isso é planejado, como é que isso é pensado, quais são os fóruns onde isso é discutido, quem são os atores principais, de que maneira que eles influenciam a política e de que maneira isso, e acho que é a questão mais importante, isso influencia as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, hoje, todo o mercado de tecnologia, a indústria de tecnologia, é construído em cima da ideia de economia comportamental, ou seja, estão estudando o nosso comportamento, né, como se nós fôssemos, como se a sociedade fosse um grande laboratório, certo? Onde você vai testando a maneira como as pessoas tomam decisões, né, que chamam de choice architectures, ou seja, eu crio um conjunto de opções e dou liberdade para que as pessoas escolham dentro desse conjunto de opções. Então, a gente fala, mas aqui a gente é livre. Na China tem o Great Firewall, né? Lá não tem direitos humanos. Bem, alguém me fala de uma rede social alternativa ao Facebook, por exemplo? Alguém tem alguma alternativa ao Facebook? Fala aí, rápido. Hã? O Instagram pertence ao Facebook. Orkut falecido. Descanse em paz. Vamos lá, algum concorrente crescendo, mercado super competitivo de tecnologia. Alguém me fala de alguma coisa realmente inovadora surgindo no mercado de tecnologia? O Snapchat também está virando moribundo, né? Graças ao Telegram, que agora causou esse grande bafo aí na política nacional, o aplicativo russo. Então, assim, a gente tem dificuldade de encontrar diversidade nessa discussão de tecnologia. É uma discussão profundamente setorial e realizada por um grupo muito pequeno de pessoas, né? É um perfil muito específico. São engenheiros, jovens, brancos, que moram numa determinada região do planeta, assim, 2, 3 lugares no mundo. E hoje, tecnologia, basicamente, a gente confunde com quase tudo. Eu gosto de dizer que tecnologia é um termo alucinógeno. Né? Você fala assim, aqui tem tecnologia. Aí você fala, nossa, uau, eu quero. Mas o que é tecnologia hoje? Né? Do que a gente está falando? O que é inovação? O que a gente fala? Eu preciso inovar, preciso mudar. Primeira coisa que a gente precisa voltar lá nos gregos, né? Acho que é o Heráclito, que falava que a mudança é a única coisa que é absolutamente inquestionável e que não tem como evitar. Né? Então, quando você fala assim, nossa, nós precisamos mudar, precisamos inovar para mudar, bem, isso é o óbvio, isso é absolutamente incontrolável. A questão é quem controla a mudança, com que intensidade e para qual direção. Então, quando o professor aqui, Marcos, falou qual a cidade que eu quero, a gente tem que parar para pensar quem é esse eu nessa história, o que quer dizer quero, né? O que quer dizer cidade, né? O que querem dizer esses termos. Bem, gente, eu estou fazendo essa divagação porque esse é um assunto bastante sério, da tecnologia, os sentidos da tecnologia na sociedade hoje, e ele é abordado, com exceção desses fóruns aqui, que são sempre muito bons, de maneira extremamente superficial. Né? Então, é isso que você falou. Tecnologia hoje é basicamente uma espécie de ansiolítico, né? Tipo uma espécie de tarja preta, que as pessoas usam para suavizar um cotidiano bastante sem sentido. Né? Então, eu gosto de fazer uma provocação nos eventos de cidades inteligentes que eu frequento, que é assim, legal, vocês estão usando a tecnologia da informação para falar que vocês vão melhorar a mobilidade, e vão melhorar a saúde, e vamos melhorar os indicadores, vamos melhorar a qualidade de vida. Aí eu pergunto assim, eu tenho um desafio para a tecnologia, muito simples. Como é que a tecnologia endereça a alta do custo de vida nas cidades e a falta de tempo para levar uma vida decente? Aí o cara fala assim,
Tem o RAP. O RAP resolve minha falta de tempo. Se acabar minha escova de dente em plena madrugada, em plena escovação, eu posso mandar alguém entregar, né, a jato na minha casa. E as pessoas aplaudem. Isso é inovador. Isso é inovador. Isso é inovação. Um sistema cuja razão de existir é a absoluta precarização dos usos do tempo. Ou seja, uma pessoa que não pode cuidar de si, ela aplaude um sistema que faz isso por ela, ou seja, uma terceirização do cuidado com si mesmo, né? Eu não consigo parar 5 minutos para ir na farmácia comprar uma escova de dente, essa super chique que tem agora a Suíça, a Curaprox. Todo mundo está sabendo, né? Vocês sabem por que está todo mundo falando disso? Não. Depois a gente pode falar disso. Então, assim, a maturidade... Então, a gente está falando de cidades inteligentes, a gente está falando de 5G, a gente está falando de redes de sensores, né? A gente está falando de produção de dados, que é o petróleo, né? O novo petróleo, new economy, dados. Isso sempre foi assim. Informação sempre foi preciosa, e informação preciosa sempre foi uma coisa extremamente caro. E a gente está vivendo hoje as consequências do barateamento da informação. Informação barata, opiniões baratas, atitudes baratas, decisões ruins. E o que acontece se a gente acelera esse processo de decisões rápidas baseadas em informações ruins? Bem, a gente está vendo um pouco o que está acontecendo. Então, se a gente já tem uma loucura no mundo, vamos dizer assim, baseada, powered by 4G, a gente nem chegou no 4G ainda, tá, gente? O Brasil majoritariamente é 3G. A gente está longe do 4G e já está todo mundo falando assim, o Brasil está atrasado no 5G, temos que correr, não podemos ficar para trás. Gente, a gente está no 3G ainda, tá? E se esse 3G, esse nível de conectividade, ele produz uma desestabilização e uma instabilidade tão grande no sistema social, o que dirá da chegada do 5G? Quais são os impactos que vêm por aí e como é que a gente tem maturidade para detectar o impacto e endereçar as consequências que vêm daí? Como é que a gente usa essa tecnologia para efetivamente levar a gente para uma direção que seja o desejo de todos? Porque quem tem pressa para instalar o 5G? Alguém aqui, você vê na rua manifestações, queremos o 5G, queremos mais conectividade, preciso de um celular ainda mais rápido. A Apple, ela resolveu mudar de posicionamento comercial. Ao invés deles pensarem num produto de massa, um iPhone, eles voltaram a entender que o produto deles é um produto de luxo. Por quê? Porque a partir do 6, do modelo iPhone 6, ninguém mais queria trocar. Por quê? Porque o 5 está ótimo. Eu faço tudo o que eu quero. Eu tenho Zap, eu mando fotinho, eu mando nude, né? Eu compro a minha Duraprox a qualquer momento, em plena escovação, de madrugada. Por que eu preciso de mais conectividade? Por que eu preciso de mais velocidade? A gente esquece que a gente dá esses nomes lindos, tecnologia, conectividade, blá, 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 mas a gente está falando basicamente de aceleração. A gente consegue acelerar mais as coisas? A gente consegue realmente se desintegrar completamente o sistema social? Dá para acelerar? Então, essa ideologia... Tem um filósofo, urbanista também, que é o Paul Virilio, falecido agora no final de 2018. Ele usava um termo que chama ecologia cinza. Ecologia cinza é o resultado... Quando você acelera, você está num trem bala, na França, quando você chega numa determinada velocidade, toda a paisagem se torna cinza. É a mistura de todas as cores, né? A gente está vivendo uma espécie de 50 milhões de tons de cinza, né, na sociedade. Então, a gente não consegue mais refletir e ponderar sobre as nossas ações, né? Então, vamos pensar nos processos eleitorais que a gente está vivendo, vamos pensar no WhatsApp, que talvez seja a ferramenta mais disruptiva jamais inventada e que é tratada como serviço de disparo de mensagens. Se a gente voltar uns 100 aninhos no tempo e for analisar o que significou o impacto da comunicação sem fio, a gente vai ver que isso produziu guerras. Então, a Alemanha,
nos anos 20, tinha o melhor serviço de rádio do mundo. E eles tinham um serviço de notícia destinado para navios que atravessavam o Pacífico. E eles faziam propaganda pesada, fake news. Então, mandava notícia para esses navios falando que os aliados eram os canalhas, que a França era um país decadente, que os Estados Unidos eram imperialistas, entendeu? Que a esquerda era um bando de filhinho de papai. Então, eles endereçavam mensagens para os navios, e isso causou uma instabilidade geopolítica no planeta. Por quê? Porque, se a gente for lembrar, tão certo tempo atrás, quando não existia a ideia de globalização, se chegasse um estrangeiro aqui nessa sala e começasse a falar um monte de coisa para a gente, você ia falar, tira esse cara daqui, esse cara é um subversivo. Agora, e o que aconteceu? Quando o rádio surgiu, todo mundo falou assim, oba, agora eu posso falar com o meu amigo que está em Tóquio? Pode. Mas aí vieram governos e uma organização política que ainda existe, que chama União Internacional das Telecomunicações, e falou assim, não. A comunicação interpessoal é uma coisa perigosa, subversiva, não existe arquitetura política para isso ainda. Só pode falar em rádio quem tem capacidade para isso, política. Então, se organizaram as faixas, né, de espectro licenciadas, e somente quem tinha autorização para explorar essas faixas poderia efetivamente operar um serviço de rádio. É aí que surge a ideia de rádio pirata. Tá? Na verdade, a gente pode se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer frequência, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Mas isso foi politicamente bloqueado. Aí, a partir do 11 de setembro, muda o panorama, o clima político do mundo, e aí, de repente, surgem smartphones. Uau! Por que isso? Sensores, gente. Redes de IoT. A gente precisa saber o que as pessoas estão fazendo e, principalmente, a gente precisa saber o que as pessoas estão pensando em fazer. E aí, WhatsApp. Logo depois, 10 minutos depois, a gente começa a controlar as comunicações interpessoais, uma coisa que até então era exclusividade da BBC, era exclusividade da Telefônica. Grandes empresas podem fazer transmissão a longa distância, pessoas não podem fazer broadcasting. E hoje a gente faz broadcasting. Eu posso mandar uma mensagem para 252, 256 pessoas tranquilamente. Ou seja, eu posso exercer influência. Então, bem, a gente está no meio desse ambiente onde a gente tem na mão tecnologias extremamente poderosas. Não sei se vocês sabem, as mensagens trafegam a velocidade da luz. Tá? Não sei se vocês estão familiarizados com a tecnologia da fibra ótica. Permite que uma mensagem se desloque à velocidade da luz. Certo? Atravesse o planeta em milésimos de segundo, eu consiga mandar uma foto de um membro do meu corpo para uma pessoa do outro lado do planeta. Então, a consciência desses fatos, né, das implicações decorrentes das nossas práticas tecnológicas, é uma coisa que agora está começando a emergir. Né? A gente começa a ver vários grupos começando a disputar as narrativas, né? O que significa tecnologia hoje? E o que significa tecnologia hoje? Tecnologia hoje ela é simplesmente uma dimensão de um processo cultural, certo? É um processo da nossa sociedade impulsionado. Eu tinha uma apresentação, tá, gente, que eu não vou apresentar. E hoje simplesmente tecnologia é uma outra palavra para política. Se você tirar a palavra tecnologia e colocar a palavra política, encaixa direitinho. Sempre funciona. Tecnologia é uma revolução administrativa, certo? A gente está fazendo uma grande revolução administrativa. A gente não percebe, a mocinha ali está mandando WhatsApp para alguém. E que ela deve estar organizando uma coisa. Ou seja, é uma ferramenta de microcoordenação e de microgestão. O WhatsApp está sendo estudado como formas de você coordenar rapidamente atividades. O WhatsApp também está sendo pensado como uma ferramenta de governança. Eu estou envolvido agora no processo da construção da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, eu sou um dos membros da comissão executiva, eu sou pesquisador residente, e eu fiquei sabendo de uma história onde foi resolvido um problema de governança de um município do Centro-Oeste, basicamente criando um grupo de WhatsApp. Ou seja, você tinha um problema que você não conseguia criar transversalidade, você não conseguiria
vamos conseguir criar intersetorialidade, e a solução fantástica que se encontrou para resolver esse problema da falta de integração, criando um grupo de WhatsApp. Isso é cidades inteligentes, na minha opinião. Certo? Você não precisa sensorizar tudo, porque tudo já está bastante sensorizado. A grande questão são os novos mercados de dados que podem ser criados no momento em que você sensoriza coisas que não estão sensorizadas. Então, legal, nossa, esse tapete aqui não está conectado à internet. Vamos conectar. O que nós poderemos ganhar com isso? Não sabemos. Mas é bom ter esse dado guardado. E a lógica hoje de acúmulo de dados é basicamente essa. Vamos criar estoques de informação para uso futuro. Não sabemos para quê nem por quê. E se cria 1000 serviços e atividades, tipo patinetes, para ficar pegando informação da cidade inteira para um uso... sabe quando você congela aquele caldo que você vai usar para fazer um risoto lá na frente? É um pouco isso. Você guarda as informações ainda sem saber para que você vai usar isso tudo. Então, tem essa coisa, essa que eles estão chamando de dataísmo, né? Ou datadura. Um monte de informação, não faço a ideia do que eu vou fazer com isso. Eu vou só passar aqui Tenho mais 2 minutos? Mais 2 minutos. Eu vou selecionar aqui uma imagem que eu gosto bastante, que é essa aqui. Isso aqui foi no Vale do Silício brasileiro, né? Que é a Vila Olímpia. Isso aqui foi a explosão de um poste, né? Então, eu adoro. Isso, para mim, é o melhor exemplo de Smart Cities. Então, o pessoal gosta... Eu, como urbanista, quando eu fui falar de cidades inteligentes, eu falo assim, ok, amigão, vamos lá, vamos transformar isso aqui numa cidade inteligente. Cidade do México. Vai lá, por onde você vai começar? Né? Por onde a gente começa esse trabalho? O que é uma visão completamente colonizadora. Por quê? Porque a discussão de cidades inteligentes é uma discussão promovida por um setor de tecnologia que está descobrindo a cidade. Sabe quando você vai viajar para um lugar, descobre um negócio e volta super empolgado? Então, esse pessoal que trabalhava em subúrbios, sem nenhum tipo de vivência urbana, isolados, de repente fala assim, a cidade é um problema, isso aqui é burro. A cidade, basicamente, é a maior tecnologia que o homem já inventou. Ela é uma tecnologia antiquíssima, ela é de evolução longa, ela é um acelerador de trocas. Olha, cortaram meu microfone. Enfim, tudo isso é um convite, uma provocação a dizer, tipo que a cidade ela já é um mecanismo bastante sofisticado e complexo, como o professor Marcos colocou, e a ideia de que você possa tornar ela mais inteligente é bastante ingênua, né? E o que está acontecendo agora é que o próprio setor de tecnologia está percebendo isso e tendo que aprofundar o seu conhecimento de urbanismo. Então, assim, legal, vamos fazer a cidade mais inteligente. Não sei se vocês sabem, tem gente bebendo água com coliforme fecal ainda. Como é que a gente pode tornar isso mais ou menos inteligente? A gente coloca um aplicativo onde o cara leva um hidrosteril para o cara pingar na água antes de beber, né? O RAP. Antes que o cara estiver bebendo, pinga umas gotinhas lá. Então, assim, a alienação do fenômeno urbano é tão grande que impede que essa agenda avance. E é isso que está acontecendo. Em lugar nenhum do mundo essa agenda avança. Não consegue avançar. Por quê? Porque, para avançar, você precisa se envolver com o que está acontecendo no chão, na realidade, no concreto. Não adianta ficar colocando tecnologia nas coisas, né? Tipo nessa ideia aqui, né? Que o pessoal ama, raio, laser, essa coisa meio né? Esse imaginário pobre, né, de cidade, né? Sendo que, na realidade, a gente tem isso, né? A gente tem né, situações muito díspares. Né? O que é inteligência para essas pessoas aqui? Né? Então, assim, eu tinha uma apresentação, mas o que eu pude fazer foi essa fala. Valeu, gente. Eu gostaria de convidar o Fábio. Professor Fábio, por favor. O que falar depois de tudo isso, né? Vamos deixar aqui uma maxidade aqui no fundo. Então, eu sou defensor da tecnologia, eu sou da Faculdade de Computação, né? Vamos falar da tecnologia, vou falar que o Lucas estava errado, que não é nada disso. Bom, eu pensei em contar uma historinha para vocês, né?
É historinha baseada em fatos reais, né? Então, essa historinha é da minha esposa. Minha esposa está fazendo uma transição de carreira nesse momento e resolveu ser PO. Personal Organizing. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar desse negócio? Sim, já sei. Arruma guarda-roupa, bota tudo dobradinho nos armários, arruma suas coisas e arruma a sua vida, né? Então ela está nessa empolgadíssima com esse negócio. Puxa, que bacana, PO, né? E aí, né? Como é que você toca esse negócio, né? Como é que você, né? Ah, eu vi alguém no Facebook falar para mim que tinha esse negócio, PO, legal. E aí ela começou a fuçar, né? E vai no Facebook, aí o Facebook, alguém dá um link, não, mas a Facebook já era, certo? Quem é que entra no Facebook hoje? Estamos indo para o Instagram, certo? E aí, claro que o Mark, né, já percebeu, sacou e já comprou o Instagram, né? E, enfim, continuamos nas mídias sociais. Mas, enfim, então eu vou lá no Instagram, né, e vejo vídeos, ou aponto para o YouTube, né, que tem várias histórias. Então, ela começou a estudar ser PO, né, assistindo vários vídeos colocados nessas mídias sociais, né, e aparece muita coisa, né, que ela está aprendendo de fazer as dobraduras, né, mas ela precisa ir mais à frente, né, ela precisa agora se posicionar no mercado, porque como é que as pessoas sabem que ela existe para fazer esse serviço, né? Então ela começa a se promover. Então cria uma marca, um nome, coloca lá, né? Começa a colocar no Instagram. E aí esse povo fala assim: olha, todo dia você tem que postar alguma coisa, né? Uma foto de um armário arrumado, uma cozinha arrumada. Então ela está fazendo isso. Todo dia tem uma coisa lá, uma coisa de autoajuda até, sabe? Tipo, inspirando a sua vida, você está mais feliz, e vai. E segue nessas mídias sociais intensamente, aprendendo, né, e divulgando coisas. E aí começa a colocar link, ó, se quiser falar comigo, meu WhatsApp é esse, e aí a gente já colocou, já torna público o seu WhatsApp. Enfim, intensamente conectada nesse negócio, nesse mundo internetico, né? Puxa vida, né? Tá aprendendo, tá aprendendo, tá fazendo, tá juntando essa rede de pessoas, tá conhecendo outras pessoas, outras POs. Aí uma fala assim: olha, você me divulga, eu te divulgo. Ou, na verdade, não é eu divulgo, eu marco você, né? Eu ponho lá, eu marquei você, e aí então quando falar de mim, fala de você, enfim. E aí a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Do tipo Linktree, né, que é fazer uma árvore de links, né? Então, quando você clica no negócio, aparecem vários links para várias coisas, assim, né, para você divulgar as coisas mais rápido. Eu sou da TI, tá? Eu sou o carinha da informática lá de casa, né? Eu não sei nada disso. E ela fica perguntando para mim: como faz tal? Sei lá, né? Então, esse mundo está nesta maluquice nas redes sociais, né? E isso, eu olhando por um outro lado, né? Eu também fui olhar os influencers, tem vários desses, né? Eu vi um artigo outro dia, as 25 maiores influencers femininas, né? Metade delas dando dica de maquiagem. Todo dia posta alguma coisa, sei lá, como fazer um risquinho, um lacinho, não sei o quê, dicas de maquiagem. Tem uma mais intelectual, assim, toda semana posta um livro novo que ela leu e ela faz uma resenha daquele livro. Essa aí, pelo menos, tá. Né? E outros dicas de jogos e tudo mais. E esses caras têm milhões de seguidores. Pessoas conectadas aí, assistindo isso. Me impressiona essa coisa. Eu não sei nem se essa pessoa está falando a verdade. Ela está dando a opinião dela lá. E milhares de seguidores. Agora tem a modinha do pessoal da autoajuda e tudo mais, 5 horas da manhã fazer live. Porque gente de sucesso e tudo mais acorda cedo, né? Então, às 5 horas da manhã você vai fazer live. É a máquina? Olha só, tá vendo? Tem tecnologia para isso, né? Então, nós estamos muito amarrados, conectados, amarrados em tecnologia. E a gente nem sabe se tudo isso que está acontecendo é verdade, se isso é fato, se é fake, né? Eu já ouvi 2 informações hoje aqui. Uma me dizendo que eu tenho 2 celulares para cada habitante no país,
Certo, Lucas? Tem mais celular que gente aqui e outro me disse que 25% da população não tem acesso à internet. Em qual eu acredito? Nas duas. Nas duas. O pior é isso, porque a gente tem 4 celulares, ou 4 chips, ou sei lá. Né? Nós estamos chipando tudo, estamos botando chip no carro, porque o carro, nós precisamos localizar o carro caso ele seja roubado. As tecnologias estão permeando a nossa vida. Então, eu dei o exemplo da PO, mas a gente pode estender isso. Eu estou olhando, se eu quisesse automatizar minha casa, que é uma outra modinha, só portão que abre e fecha não dá mais, certo? Eu quero agora controlar a temperatura da minha casa, eu quero mexer no som, apagar e acender luzes, fazer café automaticamente, saber o que tem dentro da geladeira. E aí nós estamos no mundo que o Lucas falou, o mundo do IoT. Do IoT, da internet das coisas. Né? Um celular desse tem, sei lá, mais de 10 sensores diferentes. Eu vou na academia, eu sento na maquininha de remo, né, e vou lá, remando. Quando eu levanto, o meu smartwatch fala para mim, muito bem, o senhor remou tantos metros e não sei o que, gastou tantas calorias. Pô, como é que ele sabe disso? É um negócio chamado giroscópio e um outro negócio chamado acelerômetro. Né, que está dentro desse smartwatch, e ele é capaz de acordo com o meu movimento, se eu ficar assim mais uns 5 minutos, ele vai falar que eu remei. Né? Mas, enfim, ele está cuidando da minha vida. Ele está cuidando da minha vida. E nós estamos cada vez mais sensorizados. Né? E alguém está olhando por isso, porque talvez você não olhe muito para isso, talvez você pegue um dashboard da sua academia, das coisas que você fez, e você mais ou menos regule a sua vida, porque você está pensando em ficar com um corpinho esbelto como o meu, ou melhor que o meu. Enfim, está preocupado com isso. Outros nem tanto, mas esses equipamentos, smartwatch e celulares, estão produzindo informação, como a gente já falou aqui anteriormente. Então, nós estamos criando informação. E a coisa legal se é que é legal, né? Então, por exemplo, eu coloco todos os meus hábitos saudáveis. Eu posso dizer o que eu como, quantos cafezinhos eu tomo, etc, etc. Tá? E aí ele me dá um ranking. Olha, você no mundo, né, está na posição XPTO lá, porque você está tomando mais café, ou comendo mais caloria, fazendo menos ginástica, etc, etc. Me compara com o resto do mundo. Tem um trabalho que chegaram à brilhante conclusão que, em cima das suas práticas, do que esses smarts, qualquer coisa, estão carregando aqui, ele é capaz de dizer assim, quanto tempo de vida você tem ainda? Dá para saber a sua data de morte já. Né? Por quê? Pelos seus hábitos e pela média mundial de todos os outros equipamentos que estão sendo, né, que nós estamos conectados, a gente consegue saber disso. Pô, como é que isso é possível? Claro, teve um outro fenômeno que apareceu, o tal do cloud. Né? Estamos na nuvem, né? Estamos todos na nuvem. Né? Anuviados, talvez, mas todos na nuvem. Por quê? Tudo isso que nós estamos falando está indo para algum lugar. E alguém está, né, muito bem dito pelo Lucas, monitorando a gente. Isso é possível. Esse papo de WhatsApp não guarda nada, né? Estranho. Né? Mas enfim... Então, tem uma série de coisas que sobe para uma cloud. Isso não era possível alguns anos atrás. Né? Não tinha a tal da cloud, então eu não conseguia acumular coisas de várias pessoas. E eu consigo entender comportamentos, consigo verificar uma série de coisas em função da cloud. Então, eu tenho um trabalho, primeiro, de crowdsourcing, é tudo em inglês, né? Essas coisas, mas, enfim, cocriação. As pessoas colaboram e a gente constrói um conjunto de dados e a gente consegue observar fenômenos. Aí vem a história do analytics. Né? Então, eu consigo analisar e tomar decisões. Pô, é super bacana. Então, ou seja, um monte de gente ajuda, tá? Eu junto isso numa cloud e eu consigo fazer grandes análises. E, por exemplo, descobrir que temos aí... Quantos carros a gente tem rodando na rua agora aqui em São Paulo? São mais de 8 milhões de carros licenciados na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não tem mais limite, não tem fronteira, né? Porque Guarulhos, Osasco, é tudo São Paulo. Né? Quantos carros tem aqui? 4 milhões nesse momento? O que vocês arriscam?
Eu não sei, mas eu posso perguntar para o cara do Waze. O dono do Waze sabe. Né? Por quê? Porque está todo mundo conectado para saber rota. A gente parou de pensar. Tem um estudo, inclusive, diz que os taxistas de Londres fizeram lá um estudo que eles tinham o cérebro mais desenvolvido que um outro grupo que não era taxista. Por quê? Porque eles tinham que decorar a rota. O cérebro, né, se desenvolvia por causa disso. E agora? O que será de nós, né? Que não estamos desenvolvendo mais nada, talvez, ou desenvolvendo outras habilidades. Mas, enfim, nós temos capacidades tecnológicas para muitas coisas. Não quero me estender muito na conversa. Eu posso passar o dia dando exemplos. Tá? Uma câmera como essa que está aqui. Oi. Né? Tem um cara lá no prédio 10 que tem um telão grande e ele está me assistindo lá. Tá? Ele consegue dar zoom. Né? E existem algoritmos, né, que ele consegue observar meu humor, inclusive, se eu estou bem-humorado e mal-humorado. Aí você vai falar, pô, mas para que serve isso? Ah, serve para, por exemplo, detectar bullying no pátio do colégio. Então, tem empresa vendendo isso. Se a criança está mal-humorada, bem-humorada, pode ser um caso de bullying. Manda o Bedel lá conversar para ver o que está acontecendo. Então, isso já é realidade. O que eu quero ilustrar com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, tá, é que assim, tecnologia não é problema. Nós temos capacidade para fazer o que a gente resolver inventar. O problema está justamente nisso. O que nós vamos inventar? Como nós vamos melhorar isso? Eu não estou... o espaço físico da cidade, dei o exemplo de São Paulo, né? Sei lá, não dá para falar de São Paulo já no limite geográfico. São 12 milhões de habitantes aqui. Aí eu posso perguntar, cabe 12 milhões aqui? Mas, na verdade, vira 18, 19, porque muita gente mora nas cidades no entorno, trabalham aqui. Cabe todo mundo isso aqui? Temos estrutura para isso? Olhar por camadas é uma conversa bem interessante. Eu tenho infraestrutura para tudo? O vereador falou, né? Falou, tem um monte de imóveis vazios na cidade de São Paulo. Estamos trabalhando isso melhor? Então, a mensagem está mais nessa linha. Tecnologia não é problema. Nós temos muita tecnologia desenvolvida, possível de se implementar. Exemplos de cidades inteligentes, se você der uma googlada, você vai encontrar milhões de exemplos super legais. Aplicativos para encontrar vaga, como tem em Barcelona, por exemplo. Né? Então, você olha no aplicativo onde está a zona azul disponível para você parar o carro, para você ficar evitando ficar rodando para achar uma vaga. É um exemplo. Tem milhares de exemplos. Agora, nós temos um grande problema. Eu não sou Dubai. Eu não sou Dubai. Né? Nós somos Brasil. Dubai pegou uma porção de terra vazia lá, que é deserto, certo? E construiu Masdar. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? É uma cidade 100% sustentável. Foi construída do nada, pensando em sustentabilidade. Puxa, que bacana! Né? Uma cidade que vai ser estudada, tem uma universidade lá dentro só para estudar esse negócio. Gente do mundo inteiro vai lá, enfim. Pô, bacana! Né? Estamos pensando na cidade do futuro. Só que eu não consigo destruir São Paulo para fazer uma Mazda. Né? Eu tenho que pensar, né, como a foto que a gente viu aqui do México, certo? É isso. O México é 20 milhões de habitantes, né? Enfim, é a maior cidade de densidade populacional. Né? A gente precisa pensar nisso, como é que a gente trabalha. Não dá mais para a gente ficar discutindo a questão do transporte, a questão da água, não sei o quê. Eu já estou mais de 10 anos ouvindo histórias ligadas às cidades inteligentes e tudo mais, e a gente não evolui, como a gente ouviu agora. Demora muito, é muito devagar. E falei, tecnologia não é empecilho. E trazer esses caras, AWS, IBM, Google, Microsoft, com soluções, também não é problema. Eu tenho que olhar o meu contexto e arrumar uma solução para isso. Ou várias soluções, talvez não tenha uma só. Certo? Essa era a mensagem. Obrigado. Obrigado, Fábio. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Juliana Abruzzo, advogada, professora aqui da Faculdade de Direito do Mackenzie, coordenadora do Comitê de Direito Digital do César, membro efetivo e vice-presidente da Comissão de Direito Digital e da Comissão de Inteligência Artificial do Instituto dos Advogados de São Paulo. A palavra é sua, doutora Juliana. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar meus colegas na mesa, na pessoa do presidente,
Também cumprimentar a professora Lília, agradecer pelo convite, cumprimentar pelo excelente evento que estamos tendo aqui. E gostaria de confirmar com o presidente quanto tempo eu tenho de 15 minutos mais 5. 15 mais Vamos- 5, então Pretendemos a terminar gente vai às acabar 12 antes. horas. Tá, às 12 horas, tá bom. Então, por conta disso, eu não vou passar o vídeo que eu passaria para ganhar tempo, mas eu vou deixar aqui recomendado. E sim, quero cumprimentar os alunos, queridos alunos, né, e recomendar a vocês, quem ainda não assistiu, o documentário Privacidade Hackeada, assistam, porque ele dá uma ideia bastante clara da temática a que eu fui convidada a falar, que é o Big Data. É como fala Pierre Levy, um sociólogo que cuida da sociedade da informação, esse dilúvio informacional em que a gente vive. Eu não sei vocês, mas eu fico extremamente angustiada. Eu, recentemente, mudei o meu regime de trabalho para conciliar com a maternidade, que é a minha prioridade hoje. E eu consegui arrumar, organizar as tarefas mais difíceis que estavam à minha frente. Tem uma coisa ainda, muito embora eu esteja já há 2 meses nesse novo esquema, em resumo, ao invés de 5 dias por escritório, do qual eu sou sócia há 20 anos, eu vou só 2 dias. Então, é uma redução significativa. E a única coisa que eu não consegui ainda arrumar é como dar conta da quantidade de mensagens, ou seja, é um Big Data, né? O Big Data é isso, essa quantidade imensa de informações que a gente tem, porque te alcançam por todos os lados. É mensagem pelo LinkedIn, é WhatsApp, é Telegram, agora tem um tal de Teams, e são e-mails, e é telefonema, né? Você tem um compromisso de, a todo momento, estar lá online, respondendo, até porque as pessoas esperam, nessa sociedade imediatista, que você responda logo. Senão, você vai receber uma segunda mensagem, ou um telefonema confirmando se você realmente recebeu, porque você não respondeu ainda. Mas vamos voltar aqui, fica a recomendação. Quantos já viram esse documentário? Muito bom. Privacidade hackeada. Fala bastante sobre a questão do Cambridge Analytica e fala sobre também a questão do perfilamento, né, da psicometria que se faz nas redes sociais para a questão das eleições, né? E a gente está aí perto de algumas eleições importantes e é bacana assistir. Assistam também o filme do Snowden, né? Ele traz um cenário real do que acontece com os nossos dados e como os governos que deveriam controlar, né, os agentes, na verdade, eles estão trazendo um descontrole. Quem controla o controlador? O Snowden traz bastante isso. E aí, quando a gente fala em Big Data, ou seja, quando a gente fala nessa massa de dados estruturada e não estruturada, sempre, por via de regra, você vai ler um artigo, vai ouvir uma palestra e vão te trazer aqueles 3 Vs, ou 5 Vs, ou os 10 Vs. Vs, palavra, a letra V. Então, velocidade, né, veracidade. E eu não vou me apegar a isso, isso é bastante teórico. Vamos falar de algo que é mais presente hoje. Porque nós temos aí, na linha do tempo, e é importante a gente entender isso, pela intersecção que eu vou fazer com a temática do Big Data, porque eu fui convidada a falar de regulação, isso é difícil. E vou chegar em proteção de dados, muito embora vocês vão ter aqui, neste congresso, um evento só de proteção de dados. Não perca, tema importantíssimo, é o tema da vez, no direito, em tantas áreas. Então, se nós olharmos para o passado, né, nós tivemos lá Johannes Gutenberg, no século XV, trazendo uma quantidade de informação enorme com a prensa. Né, nós tivemos aí de 30 mil livros na Europa Ocidental, de repente, em 50 anos, isso passou para 13 milhões, mas nada se compara. Então, ainda que a gente pegue, por comparação, essa inovação que foi a prensa e o impacto que causou na época, porque a informação é poder, né, a melhor arma que o povo pode ter, nada foi como o que acontece no final da Segunda Guerra Mundial, que é a maior capacidade computacional. Um movimento que se iniciou no oeste americano, na contracultura hippie,
e que foi ganhando os lares das pessoas, ou seja, o uso comum pela população, não só o uso em laboratórios, acesso a empresas com saúde financeira ou com governos estruturados para tanto, não. Hoje, né, e desde a segunda metade, as décadas da segunda metade do século passado, nós vamos ganhando acesso a isso. E a capacidade de processamento, então, de armazenação, de processamento, vai aumentando muito, a ponto de nós termos a tal da distopia orwelliana. Vocês já viram, já leram ou já assistiram o filme 1984, de George Orwell, que ele escreveu em 1948, que ele falava de uma ficção do futuro, em que o Big Brother, um ente, que era uma tecnologia, a televisão, tudo podia ver. Né? Então, era um panóptico, né? Um olho axial que tudo via, tudo controlava. Então, na Europa, isso trouxe uma angústia, a ponto de uma lei que foi sancionada na Alemanha para fazer um novo censo, passou a ser questionada pelos cidadãos. Eles falaram, mas por que esse censo agora vai coletar todos esses nossos dados? Como que eles vão usar isso? As pessoas começaram a ter mais consciência, motivados por essa angústia, por essa distopia, da questão dos seus dados. Até que este caso, porque essa lei foi questionada judicialmente, chega ao Tribunal Federal Constitucional Alemão, e ali, em 1983, nós temos uma decisão paradigmática, muito importante, que reconhece a doutrina da autodeterminação informativa. Que quer dizer o seguinte: a privacidade que a gente conheceu lá atrás, ela se reinventou. Ela envolve muito mais apenas do que aquele direito negativo de eu excluir o outro do meu círculo, de eu não ter esta invasão, de eu ter o meu sossego, o direito de ser deixado só, que tem uma feição individualista, podemos dizer até egoísta, porque nasce num palco burguês. Se a gente for olhar para trás, como que nasce isso? Nasce quando a senhora Warren dava suas festas, isso no final do século XIX, e naquele momento, em Boston, o jornal descobriu que a imprensa vendia muito mais jornal com fotos de fofoca. Era mais lucrativo falar da vida dos outros do que contar uma notícia importante. E aí a gente já tinha fotografia, né? Em 1870, 80, a Eastman Kodak traz para o mercado a Snap Camera, que dá acesso a todo mundo todo mundo não, aqueles que tinham condição, mas isso se escala, de comprar uma máquina portátil. Então, as fotografias podiam ser tiradas facilmente, na mão de um, então, já paparazzi, e davam os furos dessas festas que ela promovia na sua casa. Ela era da alta sociedade, filha de um senador de Delaware. Só que a gota d'água foi quando contaram o furo do casamento da filha dela. Aí ela chega para o Samuel Warren e fala, ela devia estar muito brava, e fala para o marido, olha, você não é advogado? Eu quero que você dê um jeito nisso, faça alguma coisa. Aí ele chama um colega, advogado também, o Louis Brandeis, que depois acaba sendo juiz da Suprema Corte no futuro, e eles sentam e começam a estudar. E começam a se inclinar sobre as decisões das cortes inglesas. E começam a pegar o direito de propriedade, o direito da dignidade, o direito das liberdades, levantam todas aquelas teorias de Stuart Mill, de John Locke, né, dos teóricos ingleses que falam de liberdades. E eles trazem um artigo que é um artigo clássico, se você for estudar a privacidade. Você vai ver lá, no Harvard Law Review, 1890, volume 5, número 4, The Right to Privacy, do Louis Brandeis e do Samuel Warren. Aí se reconhece como direito autônomo a privacidade. Mas vocês veem que tem até, né, é muito assim, my castle, my life. Tem uma feição individualista, egoísta, burguesa. Só que isso no século XX, conforme a gente vai tendo essa maior capacidade de processamento de dados, a privacidade ela não pode ser cuidar daquilo que ela cuidou quando o problema era a fotografia. E as fofocas dos jornais, no chamado Yellow Journalism americano. Então, nesse momento, aquilo que eu estava contando, que em 1983 é reconhecido na Alemanha a doutrina da autodeterminação informativa, nada mais é do que reconhecer a evolução da privacidade. E dizer,
A privacidade não é estática. Ela não pode ser só um direito negativo. A privacidade, ela também envolve a proteção de dados. E essa doutrina nada mais é do que o poder que o indivíduo deve ter de governar o fluxo de informações que lhe dizem respeito. E daí, com isso, se empodera o indivíduo, não é mais um direito estático, mas sim coletivo, porque eu tenho fluxo de dados, tratamento de dados envolve tudo. Armazenar, olhar, coletar, deletar, transferir, modificar. E quando nós olhamos, então guardem isso, tá? Porque eu vou agora fazer, vou juntar tudo. Quando nós olhamos que caminhamos, e a questão não envolve mais apenas o processamento computacional, mas, como já foi falado aqui, o machine learning, e hoje com as redes neurais e o deep learning, ou seja, a utilização, a cultura do algoritmo que está presente, você escolhe o caminho que o algoritmo te indica, você provavelmente compra mais daquilo que o algoritmo escolhe que você compre. Você talvez saia com alguém, se você usa um Tinder da vida, que o algoritmo te indicou. E por aí adiante. Você recebe as ofertas de livros na Amazon pelos algoritmos. A tradução que você busca no Google Translator não é feita, não tem um homem por trás lá fazendo a tradução. São algoritmos, tudo com machine learning. E agora, deep learning. E guardem que eu estou falando de propósito, machine learning e deep learning. Vou chegar nesse ponto. Então, hoje, nós temos uma questão ainda mais complexa. E nesse conjunto, e nesse brevíssimo percorrer histórico que eu falei, nós vamos ver que temos novos fenômenos. Porque uma cidade inteligente, como já foi dito aqui, ela está repleta de sensores, por conta da internet das coisas. E o que os sensores fazem? Eles captam dados. Por isso que também já foi falado que data is the new oil. Eles captam, e é verdade, o preço do dado já passou o preço do petróleo. A Petrobras, eu fiz essa conta aí faz poucos meses, valia 7 vezes menos. E a Petrobras, por mais que aconteceu tudo que aconteceu, ela fica entre a primeira e a segunda mais valiosa do Brasil. Tá? Então, a gente está falando da empresa, em regra, mais valiosa do Brasil. Vale 7 vezes menos que o Facebook, né, que tem plataformas, patente de perfuração em solos profundos e tanta coisa. O que o Facebook tem? Headquarters e servidores. E dados. Então, os sensores estão a todo momento coletando dados nos seus inputs para acontecer a mágica da entropia dos algoritmos. Para que ali dentro, então, aconteça o que também já foi falado, o analytics, que é o business intelligence. Porque como se usa dado? Basicamente para 2 questões. Perfilamento. Então, eu vou perfilar as pessoas, os grupos, e vou direcionar para a tomada de decisão. Com uma questão bastante delicada, que é a inferência. O algoritmo, ele visa fazer o quê? Será que esta pessoa tem mais chance de ter um ataque cardíaco? Será que esta pessoa tem mais ou menos chance de pagar a sua dívida, hipoteca ou outra coisa? Até na Itália, estão usando inteligência artificial bem a obra de ficção do Minority Report, né? A predição de cometimento de crimes. Então, hoje nós vivemos com o fenômeno do Big Data, e há quem diga que o Big Data não é um fenômeno tecnológico. A Ellen Nissenbaum, que é um dos principais nomes, uma professora americana, ela diz que o Big Data não é uma tecnologia, é um paradigma. Porque é uma nova forma de saber, de pensar e conhecer. Então, quando nós temos essa realidade com esses fenômenos, que eu vou comentar rapidamente. Primeiro, o ubiquitous computing. O computador está em tudo quanto é lugar. Então, desde que ele alcança os lares, a internet, a conectividade alcança os lares, e muito embora seja vergonhosa a infraestrutura de telecomunicação brasileira, como também o colega falou, ela está andando, né?
vergonhosa, mas está aí, está andando. Então, existe conectividade. Não a que queríamos, mas existe. Então, você tem com internet, você tem com computador esse fenômeno Ubi-Combi. A internet das coisas, que o Fábio já comentou bastante, que está tudo conectado, né? A etiqueta da sua roupa vai estar conectada, o seu sapato vai estar conectado, os wearables, o que você usa, você vai ter no marca-passo no coração, na semente do setor agrícola, você vai ter lá conectividade e em tantos outros lugares. E aqui, só por uma linha zetética, né? Eu gosto muito dos livros da Lúcia Santaella, que não é do direito, mas dialoga com a gente. Será que, com isso, as últimas trincheiras das velhas dicotomias epistemológicas entre sujeito e objeto irão, por fim, desabar? Fica a pergunta aí para quem gosta de pensar isso. E é nesses quadrantes que emergem as questões. Como trabalhar, então, nas cidades inteligentes que estão gerando dados e eles estão sendo coletados? Como proteger a vida do cidadão? Eu gostei muito de uma palestra que foi falada no bloco anterior, de que a tecnologia não é o fim. É o óbvio, mas a gente precisa relembrar sempre. Não é o fim. Porque você pode ter uma tecnologia para promover os direitos humanos, e você pode ter uma tecnologia para afrontá-los ou extirpá-los, como a China. O que a China faz com o score social? Ela utiliza a tecnologia para reconhecer faces, e aí, se o cidadão vai comprar fralda, ele ganha pontos no seu score social. Se ele vai comprar cerveja, ele perde. Porque é melhor um pai de família que compra fralda para o bebê do que um homem que vai beber, né? Vai beber álcool, não para a criancinha. E por aí vai. E a China está passando por um processo que é alarmante. Porque, a depender do seu ponto, você não consegue comprar uma determinada poltrona num trem ou uma passagem de avião. Não sei quem já viu aqui Black Mirror, que é uma série de ficção, mas é exatamente um dos episódios do Black Mirror, que você vai tendo os pontos, e, dependendo dos pontos, você pode ou não comprar, né? Na China, isso não é ficção. Então, vamos aqui também fazer um corte axiológico de que a gente tem que ter uma visão otimista e equilibrada, né? Até porque o discurso do direito é muito preocupado com a problemática, com os direitos individuais, fundamentais. Não há problema em termos the data is the new oil, não há problema em si, per si, termos todos esses sensores. Pelo contrário, isso pode ajudar na rotatividade de estacionamentos, na mobilidade dos transportes, isso pode ajudar na questão do fornecimento de água, de energia, em hospitais, em espera, e tantas outros benefícios que foram falados aqui. Mas a questão é preciso uma regulação e respeitar esta regulação. Não à toa que a gente já tem a LGPD, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. E eu ouço alguns alunos na sala perguntar: professora, então agora o Brasil vai estar super engessado. Eu falo: não, agora o Brasil vai receber investimento. Porque, como advogada, eu estou cansada de atender gente da Europa, da Ásia. Eu falo: mas como? Você tem um vazamento, você tem um data breach, você não tem uma autoridade para avisar? Você não tem essa obrigação? Não, não tem. E fica até difícil, porque a pessoa começa até a duvidar que você não sabe. Porque para ele é tão absurdo você falar que não existe, né? A senhora é de Portugal, vive lá num território em que isso é regulado há mais de 20 anos, e agora tem o GDPR de 2016, que entrou em vigor em 2018, é algo que faz parte. Aqui não. Então, agora, nós temos segurança, porque para o empresário, para o investidor, a inovação, ela não se importa com a regra. O que a impede é a insegurança. Desde que se saiba, desde que haja segurança, isso é bom. Então, o que está se fazendo é bem-vindo. Pena que com muito atraso. Quando eu estudei na Europa em 2004, eu falei: nossa, isso vai chegar logo mais no Brasil. E eu estou aqui, quanto tempo que eu voltei de Roma? Professora, 3 minutos, por favor. 2 minutos? 3 minutos. 3. Então, nós temos aqui, nesse cenário, um desequilíbrio, porque quando falamos nesta nova tecnologia, que vai além da capacidade computacional, que envolve processamento algoritmo, a simetria de poder é ainda maior. Parece que é quase impossível se explicar como se tomam decisões automatizadas, quais são os dados que estão sendo coletados.
E o processamento algoritmo, né, isso aqui é o ponto nevrálgico, é o ponto nevrálgico do Big Data. É o reconhecimento de padrões ou correlações em complexidade de dados. Desde os primeiros casos que veio à mídia, do Target, que pegou e ele começou a descobrir. Ele coletava dados dos seus consumidores. Aí ele começou a fazer uma correlação e tirou disso um padrão. Ele verificou que a mulher, quando deixava de comprar um hidratante com cheiro, passava a comprar hidratante sem cheiro, e, ao mesmo tempo, passava a consumir vitaminas, a mulher estava grávida. Isso é Big Data, Analytics e inferência, por padrão. É um exemplo simples do que hoje é feito por Deep Learning. Então, mandaram lá para a moça, que acusou esse padrão, um monte de catálogos com descontos para ela fazer o enxoval dela na Target. O pai pegou, a menina tinha 16 anos, ligou lá e falou, vocês estão estimulando a minha filha a gostar de maternidade? Ela tem 16 anos. Pediram 1000 desculpas pelo equívoco. Uma semana depois, o pai descobriu que realmente a filha de 16 anos estava grávida. Né? Então, continuando, o grande problema desta entropia algorítmica é o caráter black box, que também já foi falado aqui. Como diz, né, Frank Pasquale, na sua obra The Black Box Society, como saber? Porque existe uma opacidade algorítmica. E aqui eu dou um passo para trás e chamo a atenção de vocês, porque agora está na moda falar opacidade algorítmica, mas o ser humano é opaco também. E eu fui lá no Congresso falar isso, porque não vai ter revisão humana, tiraram revisão humana, o direito à explicação das decisões automatizadas. Eu falei, alto lá. E o ser humano? O ser humano não é opaco? Então, a questão não é essa, mas a questão vai além. A questão é de accountability. Como eu posso criar sistemas que se valem do Big Data com uma inteligência artificial responsável e demonstrável? Até porque, no meio disso, eu tenho propriedade intelectual, eu tenho segredo de negócio, o Analytics é da empresa. Ela tem que respeitar o direito individual de proteção de dados, mas ela ainda pode se salvaguardar no seu direito do segredo comercial. Né? Então, essas questões aqui, aí a preocupação, então, tem que manter transparência, usar das bases legais para coleta e tratamento de dados, evitar o vigilantismo, porque tudo isso é usado para ou vigilantismo ou eficiência. O Estado busca vigilantismo, vejam Snowden. O mercado busca eficiência na venda, na publicidade comportamental dirigida. A discriminação, então, por isso que não é mais um direito com feição individual. Ele se transforma num direito maior. Porque como aconteceu no Compass, lá nos Estados Unidos, preciso terminar, mas posso contar do Compass? Se você não demorar mais que Não vou demorar. O Compass é um sistema de inteligência artificial em que o sistema americano dava um ponto. E aí chegava para o juiz com esse ponto já no cidadão, lá no preso, que pedia uma liberdade provisória, algum benefício de liberdade se ele estava recluso. E chegava com uma pontuação. Uma entidade jornalística investigativa, a ProPublica, começou a olhar os resultados e falou, tem alguma coisa aqui, tem um bias, que é viés. Tem um viés discriminatório. Porque a pontuação dos latinos e dos negros era menor. Muito embora os elementos, os inputs para essa entropia algorítmica não fosse mais desfavorecida. Nem sempre eles usavam violência ou arma, ou reincindiam, ou estavam em bando, e mesmo assim eles tinham um problema maior. Então, nós também temos que tomar cuidado com essa opacidade, sem dúvida. Eu não estou falando que a opacidade não é o problema. Estou falando que a gente não pode reduzir a complexidade e olhar apenas para a tecnologia. Porque atrás da tecnologia temos nós. E nós temos que verificar como tratar isso dentro de uma cidade sem discriminação. E, por fim, né, lembrar que o instrumento que o administrador público tem que se valer é um que a própria lei traz, que isso vem da regulação europeia, que são os DPIAs, né, os relatórios de impacto, né, neste momento, é com o relatório de impacto que se vai estabelecer uma matriz de risco e o direcionamento do que deve ser feito para maior respeito ao cidadão inserido nesse mundo do Big Data. E aqui algumas questões de veículos autônomos, que também ganham espaço nessa discussão, porque são sistemas artificiais,
né? São sistemas de inteligência artificial e que estão agora inseridos na cidade. Isso não é futuro, isso é realidade. E, para terminar, nós falamos do CHAI, que parece nome de chá, mas não é. Significa Sistema de Inteligência Artificial Explicável. É nisso que temos que chegar, na privacy by default e by design dentro dos sistemas de inteligência artificial. É difícil? É. E aí eu termino. Vim falar de regulação. Como eu vou regular, se sequer atingimos a regulação ética? Eu primeiro preciso definir o que eticamente queremos. Como esse homem pós-orgânico vai se posicionar? E aí, uma vez que nós tenhamos estabelecido a regulação ética, aí podemos partir e discutir com mais tranquilidade e propriedade a regulação jurídica. Então, como dizia Antônio Chaves, a tecnologia caminha, o direito caminha a reboque da tecnologia. Precisamos entender a sociedade complexa que vivemos. Obrigada. Sem mais delongas, meus colegas alunos aqui já vão se preparando, já vão arrumando as mochilas, né? Queria agradecer aqui aos meus colegas de mesa, a Juliana, Lucas, meu querido professor Marcos, a quem eu tive a honra de conhecer hoje pessoalmente, depois de uma revisão lá do texto. Fábio, obrigado também. Professora Lilian, obrigado. O que ficou claro aqui para a gente? O problema da cidade não é problema desse ou daquele, é de todo mundo. É um problema nosso. Tecnologia não é fim, é meio. Então, a gente precisa tomar sempre um cuidado particular com o determinismo tecnológico, né? Achar que sensor vai resolver o problema do nosso irmão que mora ali num lugar menos privilegiado. Maior cuidado. Cidade inteligente não deve ser sinônimo de depósito de sensores. Se eu colocar um sensor numa cidade e eu não sei o que fazer com ele, perdemos todos. Boa sorte, sucesso a todos. Muito obrigado.